Excelente sítio à venda em Cachoeira de Minas, no sul de Minas Gerais. Com extensão total de 56,87 hectares, 23,5 alqueires de terras de cultura. Atualmente utilizado para pecuária de corte, mas com aptidão para lavouras de café, no passado foi fazenda de café, cereais, etc., localizada a cerca de 6 quilômetros da cidade, a 20 quilômetros de Santa Rita do Sapucaí e a 30 quilômetros de Pouso Alegre. Fácil acesso, pastagens bem formadas, sem benfeitorias, apenas as terras. Ótimo recurso hídrico com nascentes, córrego e 2 barragens. Região com regime regular de chuvas e clima ameno. Altitude média de 850 metros. Uma oportunidade. Agende sua visita. Tequila.